Se você tivesse que dar um palpite sobre qual o significado de rubéola em inglês, o que você diria? Se você adivinhou sarampo, acertou. A infectologia é uma das áreas da medicina que tem as piores traduções do inglês para o português, em larga medida porque, ao contrário de outras áreas da medicina em inglês, os nomes de doenças geralmente não são derivados do latim e, assim, frequentemente são completamente diferentes do português ou, pior, são falsos cognatos, como no caso de rubéola. Seja bem-vindo ao terceiro episódio dessa série de inglês médico sobre Infectology and Infectious Diseases. A única vantagem que temos aqui é que os nomes científicos dos patógenos são iguais, variando apenas na pronúncia. Justamente pela quantidade de conteúdo diferente, esse vídeo será dividido em partes. Entre os vetores de doenças infecciosas, temos, por exemplo, fleas, pulgas, transmissoras, por exemplo, de Yersinia pestis, causadora da The Plague, a peste negra, ou peste bubônica, que na verdade no inglês é tida apenas como uma das 3 manifestações da peste negra, associada, por exemplo, à peste pneumônica e à peste septicêmica. Temos também ticks, ou carrapatos, associados à transmissão, por exemplo, de Rocky Mountain Spotted Fever, a febre manchada das montanhas rochosas, em uma tradução livre, ou, no Brasil, primeiro removendo a parte das montanhas rochosas, já que não há montanhas rochosas no Brasil, e segundo, traduzindo spotted não como manchado, mas simplesmente como com a presença de máculas ou maculosa, temos a tradução em português, Rocky Mountain Spotted Fever ou febre maculosa em português. Nesse caso, o vetor, o tick, carrapato, é especificamente o amblioma, conhecido popularmente em português como carrapato estrela. Outras doenças também transmitidas por ticks, carrapatos, são Lyme disease, a doença de Lyme, provocada por Borrelia burgdorferi, e a tularemia, provocada por Francisella tularensis. Temos também sandfly, ou o mosquito palha, o responsável pela transmissão de leishmania, causador da leishmaniose ou leishmaniasis. Temos ainda o barbeiro, causador da doença de Chagas, que transporta o Trypanosoma cruzi, conhecido em inglês como Reduvid bug, ou o inseto Reduvid. Temos ainda lice, o plural de louse, piolhos, responsáveis por transmitir, por exemplo, o tifo, causado por rickétsias. E, por fim, temos ainda mites, ou ácaros, que além de provocarem a sarna ou escabiose, scabies, também podem servir como vetores para doenças menos comuns. Quando falamos sobre PPE, o nosso EPI, Personal Protective Equipment, ou equipamento de proteção individual, é importante lembrar dos 3 tipos principais de precauções para doenças. Contact Precautions, ou precauções de contato, usando, por exemplo, em pacientes infectados com MRSA, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, VRE, Vancomycin-Resistant Enterococci, ou com feridas abertas, por exemplo. Droplet Precaution, ou precaução para gotículas, como no caso de doenças como whooping cough
ou pertussis, a coqueluche, causada por Bordetella pertussis, influenza e rubella em inglês, ou rubéola em português, além de meningococcal meningitis, meningite meningocócica, e airborne precaution, literalmente precaução das doenças capazes de se deslocar pelo ar, ou precaução para aerosóis, como por exemplo em tuberculosis, sarampo no português, measles no inglês e varicela no português, ou varicela no inglês, ou ainda chickenpox. Falando justamente sobre doenças comuns da infância, é particularmente importante atentar aos nomes, já que existem aqui alguns falsos cognatos. Rubella, no inglês, é a tradução para a nossa rubéola do português. Entretanto, sarampo no português pode ser traduzido no inglês como measles, a tradução mais frequente, ou ainda como rubéola. Embora o termo measles seja muito mais comum e utilizado, para falantes do português é extremamente importante saber desta outra tradução possível de sarampo, já que pode gerar dúvidas e confusões com relação à nossa rubéola. É importante lembrar, assim, que rubéola em inglês não significa rubéola em português. Da mesma forma, a nossa rubéola, rubella em inglês, também pode ser chamada de German measles, ou literalmente sarampo alemão. Apesar de parecer que esses nomes foram criados única e exclusivamente com a intenção de confundir potenciais estudantes de medicina e de inglês médico, na verdade, as semelhanças entre os nomes provavelmente se devem a descrições parecidas entre as doenças, já que, apesar das suas particularidades, ambas são doenças exantemáticas da infância. Measles vem de Middle English, do inglês médio, measles, que por sua vez deriva de Middle Dutch, o holandês médio, mazel, significando pústula. Desse modo, acredita-se que a palavra original em inglês arcaico, measles ou maselen, significava muitos pequenos pontos. Como a nossa rubéola foi descoberta a princípio por uma série de médicos alemães, ela foi inicialmente chamada de German measles, sendo também uma doença que apresentava um rache, ou sarampo alemão, para diferenciá-la do sarampo comum, ou measles. A nossa rubéola foi descrita pela primeira vez em 1740. Entretanto, em 1866, um cirurgião inglês, Henry Philip, cunhou um novo nome para a doença, chamando-a de rubella, do diminutivo de vermelho no latim, rubellus. Ironicamente, como o sarampo também é uma doença exantemática, eventualmente o próprio sarampo começou a ser chamado também por uma variação do nome, rubéola. Na prática, o mais importante é lembrar que measles significa sarampo e que, portanto, German measles ou sarampo alemão precisa necessariamente significar outra coisa, já que caso contrário seria chamado simplesmente de measles, ou seja, German measles significa rubéola e que rubéola em português é traduzida para o inglês como rubella, ou seja, rubéola em inglês precisa significar alguma outra coisa, já que não é a tradução de rubéola. Portanto,
rubéola significa sarampo. Essas são regras práticas para não confundir os termos no dia a dia. Mais simples do que rubéola e sarampo, a varicela pode ser chamada no inglês de varicella, ou, assim como no português possui um termo mais coloquial, catapora, no inglês pode ser chamada também de chickenpox. A cachumba ou parotidite infecciosa é conhecida como mumps. Daí o fato da nossa tríplice viral SCR, sarampo, cachumba e rubéola, ser chamada no inglês MMR, Measles, Mumps and Rubella. Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. No próximo, sobre Infectious Diseases, vamos avaliar cada um dos principais patógenos que possam conter termos diferentes do português. Enquanto isso, fique à vontade para ver outros vídeos dessa série de inglês médico e bons estudos!